Meus amados e meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos de volta para trazer mais um comentário da nossa escola bíblica dominical. Lembrando aos irmãos que nós ainda estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, lição de número 12, a 12ª lição. Estamos chegando ao final de mais um trimestre abençoado, onde a gente pode chegar ao final de um trimestre como esse e dizer que teve a vida edificada e dizer que aprendeu mais um pouquinho acerca da palavra de Deus. Então é bom ter você aqui na nossa companhia e, claro, lhe convido a ficar com a gente até o final desse vídeo, aprender mais um pouquinho sobre a urgência do discipulado, que é o tema da nossa lição. Se é inscrito, que você faça agora compartilhar esse vídeo, dar uma curtida e também dar uma olhada nas descrições. Se não é, não perca a oportunidade, se inscreva e seja uma pessoa que esteja sempre ajudando esse canal a chegar mais longe, a abençoar outras vidas com esses comentários. Então, que Deus abençoe e continue com a gente e vamos aprender juntos sobre a 12ª lição, a urgência do discipulado. Te convido a acompanhar o textuário que diz: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Esse é o nosso textuário. Verdade prática. Chamamos de discípulo na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Essa é a nossa verdade prática. E antes de iniciar a nossa introdução, eu quero só esclarecer para os irmãos que nesta aula nós vamos ter a oportunidade ímpar, a oportunidade singular de aprender a diferença entre discípulo e aluno. Discípulo e aluno. Aluno não é a mesma coisa que discípulo. Nesta aula a gente vai aprender que discípulo vamos dizer que é um relacionamento mais aprofundado. Então a gente vai já ter a ideia de que nós, como cristãos, precisamos fazer discípulo. É responsabilidade da igreja. É responsabilidade dos discípulos de Cristo gerar mais discípulos. Se não estamos fazendo discípulos, nós estamos falhando. É interessante a gente observar isso com a ótica da nossa escola bíblica. A nossa escola bíblica ela precisa gerar novos discípulos, novos professores, novos superintendentes, novos alunos, porque se a gente está falhando nesse quesito de fazer novos discípulos, nós estamos também deixando a desejar no reino de Deus. Então essa lição de hoje, ela é especial, porque ela veio para abrir os nossos olhos, ela veio para nos confrontar, ela veio para nos dar um choque, para dizer que nós precisamos fazer discípulo. A nossa introdução, mas antes eu quero apresentar os objetivos da nossa lição. O primeiro, que é o objetivo geral, diz esclarecer a urgência do discipulado. Esse é o principal objetivo da nossa lição. Dizer que o discipulado ele é algo urgente. Dizer que o discipulado ele é necessário. Dizer que o discipulado é uma ordenança imperativa de Cristo com relação à igreja. A igreja ela precisa fazer discípulo. Se ela não está fazendo, ela está devendo. Então, o primeiro e grande objetivo geral é mostrar ou esclarecer acerca da urgência do discipulado. Os outros 3 objetivos específicos, o primeiro diz conceituar o discipulado. O segundo, elencar o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. E o terceiro, mostrar que o discipulado gera crescimento sadio para a igreja. É interessante que quando nós estamos diante
de um assunto como esse, a gente precisa, né, fazer uma análise de como a gente, como igreja, tem deixado a desejar nessa área. Quantas pessoas têm aceitado a Jesus através da evangelização e não passa por um discipulado? E às vezes na primeira provação, na primeira luta que ela vem, ela sucumbe, ela desiste, ela sai para fora da igreja, ela sai fora, e aí a gente fica procurando, né, os motivos, aonde foi que a gente errou ou por que aquela pessoa se desviou. Às vezes é por falta do discipulado. Então uma igreja, para ela ser completa, para ela estar cumprindo o seu papel, ela precisa ser uma igreja que trabalha bem a questão da evangelização, mas também que investe no discipulado. Quando se trata de discipulado, é a área do ensino da igreja. É tanto com relação aos cultos doutrinários, como também escola bíblica, como também aqueles cursos preparatórios, né, para dar as primeiras instruções para os novos convertidos. Eu sei que tem gente que está assistindo essa aula que não sabe nem o que é isso, né, desses cursos preparatórios de novas instruções. Mas ainda tem igreja que preserva, né, essa questão das novas instruções para os novos convertidos, né, as novas criaturas que foram gerados aí através da evangelização. Então a gente que às vezes ignora a questão do discipulado, a gente não está valorizando o serviço de quem está evangelizando. Porque se a gente levar a sério a questão do discipulado, a gente com certeza vai ter sucesso e também vai estar, né, dando suporte à evangelização, que é uma área essencial também na igreja. Então essas duas ordenanças vieram do próprio Cristo. Não foi Pedro que inventou, não foi o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do evangelho, mas foi o próprio Cristo, né, que ordenou isso aos seus discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho ordenado. Então essas foram as palavras do nosso mestre com relação ao discipulado. Então, quando se trata de discipulado, nós precisamos entender que o discipulado ele é um tripé, né? Ele tanto está interligado à questão da palavra, da comunhão e do serviço. Todo discípulo, ele é uma pessoa que se preocupa, né, com relação à palavra de Deus e com relação à comunhão. Ele tem comunhão uns com os outros. E também quando se trata do serviço, né, ele é alguém que está sempre disposto a trabalhar no reino de Deus. Agora, uma pessoa que não está preocupada, né, em ouvir a palavra de Deus, em aprender da palavra de Deus, né, em um culto de doutrina, uma escola bíblica, essa pessoa, ela não é discípulo. Ela pode ser qualquer coisa, menos discípulo. Você conhece um verdadeiro discípulo quando ele é uma pessoa que interage na igreja. Primeiro, valorizando, né, o culto da palavra, a palavra nos cultos, né, e também com relação à comunhão, não perde uma santa ceia, está sempre envolvido, está em comunhão com todos, e também uma pessoa que está sempre disposta a trabalhar na obra de Deus. Essa é a marca de um verdadeiro discípulo. Se você está devendo em alguma dessas áreas, é bom você voltar ao caminho certo, né? A voltar a esse tripé cristão, que é algo que não pode faltar, é de vital, né, importância para o nosso andar, né, neste mundo, nesses dias difíceis. Vamos agora passar ao nosso primeiro ponto, a introdução primeiro. Diz assim a introdução: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Quando se trata de discipulado, o importante que deve ser dito e destacado, e claro, dado ênfase, é a questão
de aplicar o discipulado da forma correta, da forma positiva. Porque o que vai dizer se aquele cristão, se aquele discípulo vai ser um discípulo bom ou ruim, é essa matéria do discipulado aplicado na sua vida, os seus primeiros passos. Se ele for ensinado da forma correta, ele vai ser um bom discípulo. Ele vai fazer novos discípulos. Agora, se ele for ensinado nesses primeiros passos da forma errada, ele vai ser um discípulo que vai deixar a desejar. Ele vai ser um discípulo que vai ter dificuldade, né, de se acostumar com a palavra, de se acostumar com a comunhão, e ele vai desprezar todo e qualquer serviço cristão. Então, a gente precisa, como a gente está envolvido na área do ensino, né, da nossa escola bíblica, a gente precisa fazer destaque nessa lição, né, para essa área também. Então, o motivo de hoje a gente ter tantas pessoas desigrejadas é porque a gente tem falhado no discipulado. O motivo pelo qual a gente vê muitas pessoas desviadas, e a grande maioria é culpa nossa, porque nós temos falhado também nesse quesito de aplicar o discipulado da forma correta, porque às vezes a gente negligencia a questão do discipulado e às vezes cruza os braços e acha que é responsabilidade só do pastor, acha que é responsabilidade só do professor, e na verdade não é. Todo discípulo tem que gerar discípulo, toda ovelha só gera ovelha. Quando nós deixamos cruzamos os braços, ignoramos essa missão, né, nós estamos também fazendo discípulos negativos, discípulos que vão sempre andar errados, por falha nossa. O nosso primeiro ponto fala o que é discípulo. E o que o comentarista coloca aqui acerca do termo é interessante. Diz assim: o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Interessante que o significado de discípulo, ele pode também ser aplicado como aluno, mas a gente já tem que fazer a diferença, né, entre aluno e discípulo. É isso quando a ideia principal do discípulo é aquele que não apenas ouve, né, quem está lhe ensinando, mas ele passa, né, a difundir as ideias dessa pessoa que ele está seguindo como mestre. Então, quando nós dizemos que somos discípulos de Cristo, nós estamos dizendo que nós estamos compartilhando, estamos vivenciando dos seus ensinamentos, difundindo, porque nós cremos que é a verdade. Então, um aluno, ele só aprende na teoria, um discípulo, ele aprende na prática. Então, a grande diferença que nós precisamos destacar é essa, que um aluno, ele só aprende na teoria, e já o discípulo, ele vai mais profundo, ele vai mais além, ele vai aprender um pouquinho aí sobre a prática, né, de colocar em prática o que o seu mestre está ensinando. O primeiro tópico, o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver espiritualmente. Então a gente precisa entender que o discipulado é o momento onde o novo convertido, ou a nova criatura que é gerada a partir da evangelização, ela precisa desenvolver espiritualmente, ela precisa crescer. Então é através do discipulado. Lembra de Pedro, quando ele escreve a carta universal, que ele diz que ali na região dos seus leitores, havia muitas pessoas que eram para ser mestres, mas ainda eram crianças, eram para estar se alimentando de um alimento sólido, mas ainda estavam se alimentando de leite, porque faltava-lhes conhecimento, faltava-lhes eles se aplicarem à questão de desenvolver, né, espiritualmente, crescimento espiritual, maturidade espiritual. E só se alcança maturidade através de um bom discipulado. Se não passar por discipulado, essa pessoa vai crescer com deficiência, tanto na moral, como também
vamos dizer, espiritual, porque vai pular algumas etapas e aí vai cometer erros, e aí é onde a gente diz que vai ter essa deficiência. O segundo tópico, a grande comissão, de Mateus 28, do 18 até o versículo 20, fala sobre o discipulado. Essa é a grande comissão que já citamos, aonde Jesus, ele chama os seus discípulos, seus seguidores, e diz para eles andarem pelo mundo, né? Fazendo discípulos de todas as nações, ensinando aquilo que eles tinham aprendido com o Mestre. Essa é vamos dizer, a grande comissão que os discípulos receberam de Jesus. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente entende que a igreja primitiva ela levava a sério a questão do discipulado. E é por isso que em 50 anos, né, ela acompanhou ou conseguiu fazer aquilo que estava proposto diante dela, anunciar o Evangelho em todo o Império Romano, né? E isso em 50 anos. E hoje a gente, com tanto recurso, a gente com a tecnologia, às vezes que nos ajuda, a gente tem falhado, né, nessa responsabilidade de fazer discípulo. Então a gente precisa também aprender com a igreja primitiva, como ela deu conta, né, de levar essa comissão à frente. Vamos passar para o terceiro tópico, educação cristã. Irmãos, hoje na atualidade a gente vive em uns dias tão difíceis que quando se trata de educação cristã, a maioria dos evangélicos, dos cristãos, eles desprezam essa questão dos cultos de ensinos, né? Vamos dizer, da educação cristã. Isso a gente olha para um culto, né, festivo, para um culto que é realizado no domingo, no sábado, e olha para as nossas ABDs. O número é resumido. Sempre quem gosta de culto, de ensino, de doutrina, culto de escola bíblica dominical, são o dízimo da igreja, é a menor parte. Então a gente precisa entender que esse desprezo, ele só é gerado no coração de quem não passou por um discipulado. As pessoas que passaram por um bom discipulado, elas não têm dificuldade de entender que ela tem que ir numa escola bíblica, que ela tem que aprender acerca da palavra de Deus, que ela tem que ir em um culto de doutrina, que ela tem que ir no culto de oração, de que é responsabilidade dela cumprir com essa responsabilidade de participar desses trabalhos. Agora, se você for falar de educação cristã, para quem não passou ou passou por um mau discipulado, você vai encontrar dificuldade, né, de inculcar na cabeça dessa pessoa que ela tem que ser uma pessoa desenvolvida espiritualmente, que ela tem que subir nível para conseguir ser um discípulo e gerar mais discípulos. Então a gente precisa, mais do que nunca, nesses últimos dias, nesta última hora da igreja aqui na Terra, se preocupar com a questão do discipulado. A síntese do tópico 1 fala: o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. Então essa é a ideia principal do discípulo, seguidor de Jesus Cristo, isso no Novo Testamento. O segundo ponto da nossa lição fala sobre o tripé do discipulado, que a gente já comentou aqui a nível de introdução, que é, primeiro, palavra de Deus, segundo, comunhão, e o terceiro, serviço. Então a gente precisa comentar aqui sobre o primeiro tópico, palavra. A palavra de Deus, além dela ser a nossa regra de prática e fé, ela é, na verdade, a nossa bússola, ela é a nossa espada, ela é o nosso cajado na nossa caminhada. Tudo que nós precisamos provém da palavra de Deus. Tudo que é necessário para nós continuarmos a nossa responsabilidade é da palavra de Deus que nós vamos subtrair. Não tem como a pessoa ser bem-sucedida na vida cristã se ela está divorciada ou desassociada da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vamos dizer que o carro-chefe da nossa vida cristã. Sem palavra, não tem cristão autêntico. Sem palavra, não tem um crente verdadeiro. Sem palavra,
não tem uma pessoa de caráter cristão. Então a gente precisa atentar para a palavra e dar importância à palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão, vamos dizer, mais direcionadas para a área dos cânticos. Canta qualquer hino, mas não para 1 minuto, ou 10% do tempo que gasta em qualquer outra coisa para ouvir uma palavra, para ler a palavra de Deus, e não sabe o quanto está perdendo. Palavra na vida cristã, ela é o oxigênio, ela é essencial. Não só na área do discipulado, mas para todo e qualquer cristão. Na evangelização, a palavra. Vamos dizer, na obra missionária, é a palavra que tem que ir à frente. Então a gente precisa sair de um tópico como esse, bem informado, de que sem a palavra nós não conseguimos cumprir a nossa responsabilidade. Segundo, a comunhão. A palavra comunhão todos já sabem, ela é de origem grega, koinonia, significa comunhão, estar perto, desfrutar ou compartilhar, com todos os que estão ao seu lado. Então a palavra comunhão, ela é mais, vamos dizer, ensinada ou propagada no culto de Santa Ceia, mas ela precisa ser vivida diariamente. Em todos os dias da nossa vida nós precisamos atentar para essa palavra. Terceiro tópico, a comunhão na igreja de Jerusalém. Aqui nesse tópico a gente precisa atentar lá para Atos capítulo 2 e vai ver o grande segredo do crescimento da igreja de Jerusalém, que era a koinonia, que era a comunhão. E o quarto tópico, o serviço. Esse é um tópico onde a gente precisa entender que todo bom discípulo, ele sempre está fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. Ele sempre está disposto a cumprir as ordenanças do reino de Deus. Quando você vê uma pessoa estacionada na vida cristã, uma pessoa de braços cruzados, e quando não está de braços cruzados, está atrapalhando quem quer fazer. Essa pessoa, ela não é um bom discípulo. Essa pessoa, ela não está nem aí para o discipulado. Então a gente precisa tomar também cuidado com essas atitudes. O tópico a síntese do tópico 2 diz: o triplé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Então, quando se aplica o discipulado, a igreja cresce. Quando o discipulado ele é ativo, a igreja ela está em fase de crescimento. Agora, quando não tem discipulado, não tem crescimento. Quando não tem discipulado, a igreja está caindo. Quando não tem discipulado, a igreja não prospera. Então, a gente precisa entender que o discipulado é que faz a igreja crescer. Primeiro tópico, o crescimento espiritual. O crescimento espiritual é um sinal de que as coisas estão andando bem, de que as coisas estão nos seus devidos lugares. Tópico 2, o crescimento numérico. Aqui precisa ser confrontado. Às vezes o crescimento numérico não é sinal de que está tendo discipulado, de que a obra vai, vamos dizer, de uma forma positiva. Às vezes tem muita gente que está nesse número, crescendo esse número com segundas intenções, e não na promoção do reino de Deus. Então precisamos tomar bastante cuidado com a questão do crescimento numérico. E terceiro, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. É a primeira igreja gentílica, a igreja missionária, uma das bases missionárias de Paulo e mais importante. É a igreja que mais fez missões depois da de Jerusalém. Então, foi nessa cidade ou nessa igreja que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos, apelidados. Mas pense no apelido que pegou e pegou bem. Então, a gente precisa entender que a igreja de Antioquia, ela é e ela continuará sendo um exemplo de uma igreja bem-sucedida. E a gente pergunta, e por que ela conseguiu? Só atentar para o que ela fazia. Evangelizava, orava e o Espírito Santo falava e enviava missionários para o campo e aplicava o discipulado.
Então, uma igreja bem-sucedida como Antioquia é uma igreja que vive na dependência do Senhor. Então, nós como cristãos precisamos ficar firmes, né? Fiéis ao nosso Deus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.